Olá, fim de semana de empates. O Lajadense empata com a Avenida no último amistoso antes do início do Gauchão. O Grêmio foi a Cascavel e ficou no 1-1. E o Internacional se emociona com a despedida do dirigente Luiz Fernando Costa. É agora, no Papo de Boleiro. Olá! E o último amistoso do Lajadense antes de começar o Gauchão foi contra o Avenida, futuro adversário do Alviazul, neste semestre, ainda neste Gauchão, daqui uns dias, né, Diogo Botti? Exatamente, o adversário da Série A, aí, um amistoso mais forte. Jogo treino também, né, sem camisetas oficiais, usamos as equipes. A gente esteve vencendo duas vezes, saiu vencendo por 2-0, acabou cedendo o empate aí no final da partida. Foi um bom teste para os Carlos Vinck aí, mas eu acho que esse tipo de vitória deve ser consolidada, né? A gente sabe que o Avenida é um dos adversários aí pelo Gauchão que a gente terá pela frente agora na sequência. Então, tipo, foi bom para estudar o próprio adversário, mas a gente mostrou algumas lacunas aí que não vinha aparecendo com adversários menos qualificados, né? Então eu acho que a gente precisa alguns ajustes finais aí, e até aquela questão do entrosamento precisa ser revista de repente pela própria comissão técnica, até porque não se pode basear nisso aí, essa é uma campanha longa de gauchão, até esperando um bom resultado no final. Acho que a gente cedeu o empate lá no final para o Avenida, assim como pode ceder outros empates também para as equipes, vamos dizer assim, do escalão de baixo do Campeonato Gaúcho, como a própria Avenida, como São Paulo e Rio Grande, que são equipes consideradas inferiores, né? Ainda tem muita coisa para vir, mas a gente sabe que a gente montou sua equipe com uma perspectiva de brigar pelo título interior. Então, esse tipo de empate acaba deixando até uma certa apreensão pelo que vem por aí. Diogo Botti, faltou entrosamento, mesmo o time sendo a base do ano passado? Não, eu acho que na questão do entrosamento, como eu falei, eu acho que não é se basear somente nisso. Sim. Entendeu? O time é entrosado. Tudo bem, o time é entrosado, mas o time do Zé ali da pracinha também é entrosado, joga junto todo final de semana, né? Então, tipo, não dá pra se basear nisso aí. Eu acho que a gente precisa de uma peça de qualidade, talvez com esses reforços aí, não apareceu ninguém que pudesse, tipo, esse é o cara que pode carregar a gente pro rumo a uma coisa. Fala-se muito na questão do conjunto, a gente tem conjunto, isso aí pode fazer diferença, mas talvez isso não se mostrou ainda como um fator determinante para as vitórias, talvez isso que esteja faltando ainda. Se lá a gente apostar no entrosamento, que isso faça valer, que venham as vitórias a partir disso, senão vai faltar alguém que faça esse diferencial que a gente hoje não tem. Quem sabe os 3 pontos sejam motivadores para isso, né? Exatamente. Até agora, então, foi só brincadeira. E o teste agora, né, para iniciar, Inter time completo, né? O Inter anunciou que vem com todo mundo aí para disputa do primeiro jogo, até buscando o seu próprio entrosamento, em visão da Libertadores, a estreia da Libertadores dia 17. Então o Inter vem com todos os titulares aqui para Lajeado no final de semana, promessa de grande público. Os ingressos ainda não estão à venda por uma organização boa da Federação Gaúcha, né? Não botou os ingressos na mão da direção do Lajadense ainda. A gente não sabe nem o valor, mas o certo é que a gente vai se empenhar aí para botar os ingressos antecipados para a torcida poder lotar o quanto antes o estádio Alviazul. Fique atento, porque como o Inter vem com o time principal, vai dar muita gente lá, você tem que se agilizar para adquirir o ingresso assim que for liberada a venda. Falando em internacional, na sexta-feira à noite, o Shakhtar Donetsk não batizou, né? A primeira vitória do Shakhtar nessa excursão pelo Brasil havia perdido para o Bahia por 3-2, para o Atlético Mineiro por 4-2, empatou com o Flamengo e no final de semana depois de jogar com o Inter empatou com o Cruzeiro. Então a única vitória do Shakhtar foi contra o Inter na sexta-feira, né? O Inter que mostrou o sistema defensivo ainda frágil, mesmo os erros do time do Abel Braga lá do ano passado. Tipo, o segundo gol foi uma brincadeira de criança, assim, né? Tipo, os toques ali, o Tyson entrou sozinho, livre, no meio da defesa, assim, para tocar por cima do Alisson. Então o Inter mostrou os mesmos erros defensivos e o seu ataque, ainda que tenha sido um pouco mais efetivo, com o Neymar se destacando na frente, não conseguiu furar a defesa do Shakhtar. Então, furou uma vez com a questão do Aranha no segundo tempo já, mas não conseguiu ser mais efetivo que pudesse concretizar a vitória. Então o Inter se mostrou com problemas atrás e ainda não com a efetividade que precisa ter do meio campo para frente para poder ganhar os jogos. Bom, se o fim de semana não começou lá muito feliz para os colorados, já que na sexta-feira teve essa derrota, clima de amistoso, mas ainda assim o estádio estava lotado esperando uma vitória. 34 mil colorados foram no estádio. Lotado é exagero, né? Não tem mais lugares, mas tinha muita gente, né? Bom público. E então o Colorado começou meio triste fim de semana e terminou ainda mais triste. O vice-presidente Luiz Fernando Costa teve um segundo infarto, né? Teve um já esses dias, agora na pré-temporada, e agora teve um novamente, dessa vez não aguentou.
Quem conta e quem traz a matéria é a Adriana Montes, da TV Internacional. A família colorada se despediu neste domingo do vice-presidente de futebol, Luiz Fernando Costa. Após sofrer um infarto no final da pré-temporada em Bento Gonçalves, ele recebeu alta hospitalar no sábado, mas no início da madrugada de domingo voltou a sofrer um infarto e não resistiu. Familiares, amigos e dirigentes do Internacional prestaram as últimas homenagens a um colorado de extrema relevância para o clube e para o futebol gaúcho. Eu não tenho dúvida que o futebol gaúcho vai sentir muito a perda desse cidadão. Eu não tenho dúvida que ele iria fazer um grande trabalho aqui no Internacional, como já estava fazendo. Felizmente o torcedor colorado não teve, apesar de que ele já estava 15 anos aqui, mas não estava na linha de frente como agora com a vice-presidência. Então o torcedor colorado também perde muito em ter conhecido pouco o Luiz Fernando Costa. Temos a lamentar profundamente a morte do nosso vice-presidente de futebol, Luiz Fernando Costa, no momento em que estamos por iniciar, terminando a pré-temporada, iniciando as competições, não resistiu ao segundo ataque cardíaco e não deixou. Falava pouco com familiares, e a sua filha agradeceu a oportunidade e disse que ele morreu feliz. Feliz por estar no Internacional, está fazendo o que gostava, o que queria fazer. E nós temos que fazer as justas homenagens a esse grande colorado, né, e bola para frente. Vamos, na sequência, recomeçar esse ano de 2015. Luiz Fernando Costa tinha 53 anos, era um conselheiro atuante no clube, tendo presidido a Fundação de Educação e Cultura e, recentemente, a Comissão Eleitoral das últimas eleições. Deixa 2 filhas e a lembrança de uma pessoa querida por todos. Alguma coisa sobre o Luiz Fernando Costa, Diogo? Olha, mas foi uma perda lamentável, né? Até porque pelo trabalho de futebol a gente se acompanhou pouco o Luiz Fernando, até porque ele foi colocado à parte agora, junto na nova gestão do Vitório Pífero, era um homem de confiança do Vitória aí, foi o dirigente que confirmou as contratações desses 4 jogadores que vieram, jogadores de ponta para o Internacional para a disputa Libertadores. Então é uma perda lamentável até pela idade, né? 53 anos, um cara ainda novo, né? Sofreu um infarto ainda na pré-temporada lá em Bento, ficou internado uns dias lá em Bento Gonçalves mesmo, desceu a Porto Alegre e acabou liberado na manhã do sábado e na madrugada de domingo acabou tendo esse infarto fulminante aí que causou a sua morte. Então é uma perda lastimável. A direção do Inter ainda buscava uma melhor estruturação até dessa nova gestão do Vitório Pífero, então perde um homem aí que era praticamente o cérebro dessa nova engrenagem que o Inter ia ter daqui para frente. Bom, ele deixou aí um pouco, vamos dizer, organizado o Internacional, já que se discutiu tanto em contratação, não sei o que, alguns nomes ele efetivou. Inclusive o técnico Aguirre, né, que ele foi ao Uruguai buscar. E na moita sempre, né? Um cara que agia quietinho, né? Porque esse nome pouco se falou durante essa temporada. Exatamente. Então, tipo, mostrou-se muito mais efetivo do que propriamente se mostrando aí pra torcida e tal. Então, tipo, fez o trabalho que realmente o dirigente tem que fazer, que é por trás das câmeras, vamos dizer assim. Isso aí. E aos 48 do segundo tempo, na rabeira, terminando o jogo, o Grêmio conseguiu empatar com o Cascavel, lá em Cascavel. Jogo bote 1-1. Filipão disse: tá tudo tranquilo, tudo bom, não sei o quê, mas o resultado não agrada. O Grêmio empatou com um gol ilegal, um gol impedido do Lucas Coelho, né? Já quando já tinha mudado, que tinha para mudar já o técnico Filipão, acabou buscando esse gol de empate aí. E até agora eu pesquisando, vou fazer uma matéria especial falando dos times do Gauchão agora no final de semana. Final de semana vai ficar bom, edição de sábado, não perca. A gente procurando lá o time do União Frederiquense, o Grêmio estreia no dia 31 e tava lá. Sabe onde é que eu achei a escalação do União Frederiquense? União Frederiquense vence Cascavel por 2-0. Bárbaro. Né? Então o time começou assim, né? Então eu acho que o Grêmio, tudo bem, serviu os testes aí, o Grêmio venceu uma contra o Gramadense, né, que é um time praticamente amador lá de Gramado, empatou com o Novo Hamburgo, que é um time que vai disputar o Gauchão, e empatou com o Cascavel, que é um time de segunda linha. Então não tá bom não, Filipão. Se o senhor acha que tá bom, talvez o seu trabalho esteja bom lá, o horário que o senhor chega, que o senhor sai. Salário então, é bom. O salário é bom, então, mas tipo, o torcedor gremista não acha que tá bom não. Pode perguntar pra qualquer um aí. O Grêmio é um time que perdeu muito em qualidade, tá se dependendo dos meninos para fazer valer o seu esquema tático hoje. Os 2 centroavantes não deu certo, o senhor vai ter que optar por Marcelo Moreno ou Barcos.
os dois juntos não dá, vai ter que botar um dos outros meninos na frente ali, o Everton, o Everaldo, o próprio Lucas Coelho, vai ter que organizar um esquema diferente. O certo é que o Grêmio, nos 2 amistosos, o Grêmio se arrastou e conseguiu o resultado ali, tipo, de maneira, vamos dizer assim, uma heróica, né? Mas tipo, por favor, amistoso heróico não dá, né? Mas o Grêmio realmente precisa melhorar bastante. Se quiser ir buscar alguma coisa, já que falaram que o gauchão era prioridade no primeiro semestre, até porque pela falta de competições que tem pelo calendário gremista aí, o Grêmio precisa melhorar bastante aí, até porque as equipes do próprio interior podem fazer frente ao time gremista. Eu ia dizer que para o gauchão não era motivo de tanta preocupação, mas aí vem Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro, que aí sim o susto vai ser maior. Na verdade, pelo futebol que está mostrando, né, Márcio, eu acho que o Grêmio é um time bastante modificado, assim, sabe? Falta, talvez, o Filipão ainda busque uma liga, vamos dizer assim, não deu ainda no time do Grêmio. Talvez os meninos ainda busquem o melhor ajuste. Mas o certo é que o Grêmio hoje não... Até ouvindo o pessoal da RBS comentando hoje um comentário do Maurício Saraiva, que é o comentarista ali, falando, por exemplo, tu acha que o Douglas vai se expor num amistoso? O Douglas vai se expor no jogo valendo, mas tipo, o salário dele é o mesmo, né? Valendo ou não, né? Então, tipo, o Douglas tem que se expor então um pouquinho mais pra, quem sabe, dar esse diferencial que o Grêmio tanto precisa agora nessa temporada. Bom, o Grêmio, o Diogo Botti já falou, é contra o União Frederiquense o primeiro jogo, vai ser sábado, na abertura do Gauchão, e sábado também tem Caxias e Brasil de Pelotas. No domingo, fechando essa rodada, nós já tem Lajadense e Internacional, jogo aqui, que vale também pela Recopa, e tem Cruzeiro e Veranópolis, Ipiranga e Juventude, São José e Avenida, São Paulo e Passo Fundo, São Paulo e Rio Grande, e Novo Hamburgo e Aimoré. Essa primeira rodada do Gauchão já vai ser ali pra gente ver. Novo Hamburgo e Aimoré é clássico dos Sinos, não? É sim, só Leopoldo Novo Hamburgo, né? Tomara que não morra ninguém. Né? Porque realmente é um clássico bastante das antigas, aí o pessoal tem uma rivalidade acirrada lá. Eu acho que até vai ser jogo de torcida única. Assim. Mas valeu. Acho que o Gauchão começa bem, já a gente vai começar a ter um pouco de noção, assim. Novo Hamburgo de grandes investimentos, né? Acertou o final de semana com o Bolívar, ex-zagueiro do Inter, estava no Botafogo também. Novo Hamburgo aí que é o galáctico, né? Nesse início aí contratou o Magrão, o Leandrão, o Luiz Mário, o Bolívar, né? Quase uma clínica geriátrica. Né? Mas tá bem o Novo Hamburgo, vamos lá. Empatou com o Grêmio. Bom, nós voltamos amanhã, depois da redação informativa, e durante a semana vamos fazer uma prévia do que vai acontecer no próximo fim de semana, início de Gauchão, início da peleia. É bom. Você não estava esperando, né? Voltar a ter futebol aí, né? Isso aí, até mais. Abraço.